Iremos estudar agora a climatologia, quais são os processos físicos que condicionam a precipitação sobre o Brasil e sobre a nossa região. O ponto central aqui é que a chuva que acontece aqui no Ceará, no Nordeste do Brasil, no país, ela não é definida, não é simplesmente definida a partir de fatores da escala local. Quem vai condicionar o processo de precipitação que acontece aqui no Ceará, no Brasil, são fatores que estão associados a processos na escala global, na escala do planeta como um todo. Então, entender o regime de precipitações e, consequentemente, o regime de vazões em uma dada região requer um conhecimento de como se dá o processo de circulação no planeta. Por exemplo, por que é que chove aqui nos meses de fevereiro, março e abril e não nos meses de outubro, novembro e dezembro? O que faz com que aqui fique tão seco no Ceará e no Nordeste setentrional brasileiro nos meses de setembro, outubro e novembro? O que faz ser tão úmido? Então, o entendimento desses processos, eles estão associados a características e a processos na escala do planeta como um todo. Então, nós precisamos então entender um pouco da climatologia para poder entender como se dá esse regime de chuva aqui no nosso estado e, consequentemente, o regime de vazões. E é sobre esse tópico que iremos agora falar. Primeiro ponto, ao analisar isso, é de fazer a diferenciação entre processos climáticos e processos da escala de tempo. Qual é a diferença entre tempo e clima? O tempo, ele vai estar, a informação de tempo, como nós vemos nos jornais, televisivos ou na mídia corrente, a informação de tempo, ou então nos órgãos de meteorologia, a informação de tempo, ela informa o que vai acontecer em um determinado lugar, em uma determinada hora. Esse é o conteúdo da previsão de tempo. Vai chover hoje, à tarde, ou não? Amanhã vai ter mais sol ou não? Então, essa informação é informação de tempo. O clima, não. A lógica da informação do clima, ele não estabelece o que vai acontecer em um dado dia e em um dado lugar, mas ele vai definir, né, o que vai acontecer em um dado, qual é a probabilidade, qual é a estatística das condições hidrometeorológicas de um determinado lugar em um determinado período. Por exemplo, no mês de janeiro de 2016 vai chover muito ou pouco, né? Acima da média, muito abaixo da média, quantos milímetros de chuva são esperados que chovam no mês de janeiro de 2016, qual é o total de chuva, como esse total de chuva vai se distribuir durante aquele mês de janeiro, fevereiro e março daquele ano. Então essa estatística caracteriza o clima. Ou então, em média, analisando os últimos 30 anos, nós sabemos que os meses mais chuvosos no Ceará são os meses de fevereiro, março e abril. Qual é a fração do total de chuva anual que acontece em cada um desses meses? Esta informação é a informação de clima. Então, o clima ele vai se dar mais por uma estatística, né, que caracteriza o clima, é uma estatística de um determinado período, enquanto o tempo é a informação do que vai acontecer num dado local e numa dada hora. Quais são os componentes essenciais do sistema climático terrestre? Então, a Terra ela é um sistema, tem um sistema climático. Existem algumas forças que atuam no clima, que são forças externas ao sistema climático terrestre, e esse sistema climático, inclusive, vai responder de uma determinada maneira. Então, quais são as forças externas? A energia solar, que é recebida pela Terra, as forças tectônicas, definindo vulcões que vão definir aerossóis, inclusive a estrutura continental dos planetas, são forças externas ao sistema terrestre, né? E aí as características desse sistema, os oceanos, o sistema aqui da litosfera, os oceanos e a camada de gelo, né, recobrimento de gelo aqui sobre os polos e sobre as altas montanhas, a própria atmosfera, vão ser parcelas, a hidrosfera, né, vão ser parcelas desse sistema atmosférico, e a sua dinâmica vai definir como vai se dar o clima no planeta.